Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, depois de 7 meses eu voltei com o update, né, trazendo atualizações de como está sendo fazer o MBA na USP Exalc. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como está sendo ali, né, a minha experiência e também vou dar algumas dicas, tá, para você não se enrolar durante o MBA. Também vou falar do TCC, como que está sendo essa fase de TCC, porque tem TCC no nosso, e vou contar um pouco do que as pessoas no geral estão achando. E tô falando isso porque a gente tem um grupo no WhatsApp e as pessoas comentam lá, né, dá algumas discussão até, algumas pessoas acham isso, outras aquilo, eu vou comentar um pouco do que algumas pessoas têm falado em relação ao MBA. Antes de começar, eu queria fazer algumas ressalvas. Eu ficar olhando muito assim, é porque é mania, a gente acaba olhando muito pro celular ao invés de olhar pra câmera, e parece que a gente tá olhando pro lado, enfim, desculpa. Outra coisa é que no vídeo anterior eu passei algumas informações pra vocês que não estavam corretas, então eu vou corrigir nesse vídeo. Lá no outro, eu já deixei um comentário fixado com as informações corretas, mas eu queria falar aqui em vídeo também, né, pra não ficar só ali no comentário. E pra quem não tá entendendo nada, que outro vídeo, enfim, vou deixar em algum lugar aqui o link pra você assistir. É um vídeo falando sobre como eu passei no MBA em Marketing na USP Exalc, como que eu consegui fazer o MBA de graça, tá? E aí você pode assistir lá, depois vir aqui, ou termina aqui e vai pra lá também. Então a primeira que eu queria corrigir é sobre a quantidade de bolsas. Lá eu falei que era uma bolsa pra cada 100 pagantes, e não, é uma bolsa pra cada 10 pagantes. Algumas pessoas me chamaram pra falar que conseguiram, comentaram no outro vídeo, me chamaram pedindo dicas e enfim, e conseguiram a bolsa através do meu vídeo. Eu fiquei super feliz, super feliz. Eu amo ajudar e muito legal saber que eu consegui levar essa informação. Algumas pessoas que nem sabiam como funcionava conseguiram entrar. Então, começando, né? Iniciei ali em maio de 2024, dia 14 de maio de 2024, tive a aula inaugural, que é uma aula que é livre para todo mundo assistir, não só quem se inscreveu no curso, eu falei um pouco disso no outro vídeo. E aí, na outra semana, no dia 21 ali, eu tive a primeira aula. A gente tem o sistema. Então, são alguns sistemas. Isso vocês entrando, vocês vão receber todo o passo a passo, enfim. Tem o sistema Apollo, que é onde a gente consegue colocar foto para ter a carteirinha. E tem o sistema da Move, que é onde a gente tem as aulas, as provas e tudo. Lá também ficam os materiais que os professores passam. Então fica o PDF das aulas. Então o professor normalmente ele deixa um PDF ali, que é o que ele vai passando nas aulas. E você pode acessar esse PDF, ele fica lá para você salvar. Então muitas vezes quando a gente vai fazer a prova, a gente utiliza esse PDF, ajuda demais. Tem professor que às vezes coloca umas coisas no PDF nada a ver com o conteúdo, então não confie só no PDF, tá? É importante assistir às aulas. Mas a maioria coloca coisa que tem a ver mesmo e você consegue consultar enquanto você faz a prova e dá pra fazer tranquilo, tá? Outra coisa também é que os professores às vezes deixam materiais pra você ler antes da aula. Eu esqueci como é que ele coloca material pré-aula, alguma coisa assim, fica também dentro da plataforma. E aí, quando tem, você recebe por e-mail, tá? As aulas valiam de 15 minutos. Então, no curso a gente tem o nosso professor, no curso não, perdão. Na aula, a gente tem o nosso professor ali que vai ministrar a disciplina e tem a Soraya, que é no nosso caso, é a coordenadora do nosso curso, tá? Então ela fica ali junto com ele enquanto ele tá dando a aula. No meio ali do curso, a gente tem um intervalinho de 15 minutos. Nesse intervalinho, aí as pessoas saem, né? Vão fazer o que elas quiserem, porque a aula é ao vivo mesmo. E tem também o Zoom. O que é o Zoom? Eles deixam um link lá pra todo mundo entrar nesse Zoom e interagir nesses 15 minutos. Assim, não dá pra você interagir com muita gente. Eu acho que eu nunca participei desse Zoom, pra falar a verdade. Nunca. Mas eu sei que ele funciona assim, você entra no link e aí você consegue interagir com as pessoas ali do curso, enfim, e às vezes eles dão até alguma atividadezinha pra você fazer e apresentar ali na hora, tá? Mas nada disso é obrigatório, nada valendo nota. Ok, já falei das aulas, como funcionam, e agora eu vou falar das provas. As provas são assim, todo final de aula tem uma prova. No outro vídeo, eu tinha acabado de começar o curso, eu tinha feito a aula inaugural e tido a primeira aula, né, como eu falei já no começo desse vídeo também. E aí, a aula a gente teve na terça, na quarta eu já fiz o vídeo contando como que eu consegui o MBA de graça, enfim. Já fiz o vídeo contando pra vocês. E aí eu tinha falado que eu achava que a prova seria no final das duas aulas da disciplina, porque a maioria das disciplinas são pouquíssimas que não tem a segunda aula, são divididas em dois. Então, por exemplo, marketing digital, parte 1 e parte 2. Aí parte 1 numa terça, parte 2 na outra terça, tá? Então, e aí o mesmo professor, o mesmo conteúdo, conteúdo assim, a continuação, né, do outro conteúdo, enfim. E aí, como eu tinha acabado de começar,
e a prova não tinha sido liberada ainda, eu achei que a prova seria ao final de cada disciplina, mas não, todo final de aula tem uma prova para fazer. Então, no nosso curso, as aulas são na terça-feira. E aí, as provas são liberadas na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, ali por volta de meio-dia, as provas são liberadas e você tem 21 dias para fazer essas provas. Ela fica em aberto lá, deu 21 dias, normalmente se encerra numa terça também, tá? Às 11h59 da terça-feira. Aí encerra a prova, se você não fez, perdeu. E aí, como são essas provas, né? São múltipla escolha, 10 questões, e você tem 3 tentativas. Cada tentativa, 60 minutos. Então, 1 hora para fazer ali a sua provinha, em cada tentativa, tá? A nota mais alta é a que prevalece. Então, na primeira eu tirei 6, na segunda eu tirei 5, na última eu tirei 7, vai prevalecer a nota 7, tá? As provas não são difíceis, não são, no geral, não são difíceis, tá? A que a gente mais teve dificuldade até agora foi métodos quantitativos e qualitativos. Foi assim, muito difícil, porque ele passou vários cálculos, várias coisas. Essa, sim, foi a mais difícil disparado mesmo, pra todo mundo. Assim, que o pessoal mais falou no grupo. No geral, é fácil, é tranquilo, mas tem que assistir as aulas ou pelo menos ver o PDF. E aí já entra aqui a minha primeira dica que eu quero deixar: assistam as aulas. Pessoas que muitas vezes já estão na área vão ter facilidade em fazer as provas, então, porque muita coisa que cai, as pessoas que já estão na área ou que já se formaram em marketing podem ter visto, então consegue se sair bem, mesmo sem assistir a aula. Mas assistam as aulas, é importante, tá? Tem gente que não assiste e se enrola, acaba se enrolando. E aí, vocês podem perguntar: e se eu não fizer alguma prova? O que acontece? Se eu perder alguma prova? Enfim, se não perguntou, eu vou falar também. O que acontece? A média do curso é 7, né? Quando a gente começou, eu não entendia o que era essa média. Eu achava que era média por disciplina, porque como eu tô acostumada com a graduação é assim, né? A gente tem as disciplinas e vai tirando as notas, o que totaliza ali a nossa média. Mas não funciona assim, é a média geral. Então, dentro da plataforma Moove, você vai ter uma parte ali que você vai ver meus cursos, você clica e você vai conseguir ver a sua média parcial do curso e a sua frequência. A frequência, eu já falei isso no outro vídeo, mas reforçando aqui, ela é contabilizada pelas provas, não tem chamada, não tem nada. Fez a prova, contabilizou presença naquela disciplina. Não fez a prova, além de diminuir a sua média, você vai ficar com falta, vai diminuir a sua frequência. E você precisa ter pelo menos 75% para conseguir finalizar o MBA, sendo bolsista ou não, tá? E a sua média precisa ser 7, sendo bolsista ou não. A diferença é que quem é bolsista, se não tirar 7, perde tudo que conquistou até aqui, porque perde a bolsa, né? E quem não pode continuar pagando para conseguir finalizar depois. A média é 7. Não fiz uma prova, diminui a média. E aí você vai ter que se esforçar muito para conseguir recuperar essa sua média, entendeu? Então, outra dica também, já entra aqui uma outra dica. O ideal é que não perca nenhuma prova. Coloque um alarme, eu coloco um alarme. Defini um dia da minha semana, que é o dia que eu faço a prova. Normalmente terça-feira, eu tirei toda terça-feira mesmo pra fazer as provas, mas depois, como tava ficando ruim pra mim, porque eu comecei um outro curso, eu deixei pro sábado. Então, todo sábado meu celular desperta e eu vou e faço aquela prova. Gente, não é uma prova demorada. Assim, cada tentativa tem 1 hora, então você tira 1 horinha ali do sábado pra fazer, e aí não deu certo, respira, então volta depois, ou faz no domingo. O ideal é que você não acumule provas, não esqueça mesmo, coloque um alarme, porque a sua média vai diminuindo. Tem gente que tava falando lá no grupo que tava com a média 4 no curso. E isso é bem ruim, porque você vai ter que tirar 10 em várias outras provas para conseguir recuperar essa média, né? E assim, é prova, né? Você não vai tirar 10, 10, 10 em tudo. Você vai tirando outras. Mas aí você pode recuperar. Também não precisa de desespero. Perdi uma prova, já era meu curso. Não. Você consegue recuperar, mas tome cuidado. Uma coisa que é muito legal do MBA, que eu gostei, é que eles se comunicam muito com a gente por e-mail, tem muita comunicação. Na minha opinião, a comunicação deles é excelente, assim. Eles se comunicam no sentido de tudo, eles mandam pro nosso e-mail, quando vai finalizar a prova, quando tem material pré-aula pra ler. Essas coisas, assim, do curso, eles comunicam sempre, sabe? E do TCC também, que eu já vou falar um pouquinho. Eu gostei muito dessa parte, porque às vezes se você fica muito perdido nas coisas do dia a dia e acaba não conseguindo acompanhar totalmente os grupos, porque as pessoas falam nos grupos também, mas são muitas mensagens, às vezes não dá pra acompanhar, ou se também, às vezes a gente tá perdido mesmo no dia a dia, né, e acaba se embananando ali nas coisas, você consegue olhar o seu e-mail. Então, por exemplo, sempre que tá perto de finalizar uma prova, eu recebo por e-mail. Acho que 3 dias antes de finalizar, eles mandam por e-mail. Então a gente tem essas provas, tá? Mas a gente vai ter uma última prova que é geral. É uma prova, assim, com todos os conteúdos. Essa prova a gente tem que fazer com uma câmera aberta,
tá? A gente não sabe muito bem como vai funcionar, como que é essa câmera, mas pelo jeito, ou a gente vai se gravar, ou vai ter que estar com uma câmera ali aberta no momento que a gente vai fazer essa prova. É a última prova, ela é uma prova geral, tá? Com todos os conteúdos. A gente tem essa prova quando for finalizar o curso. Falando novamente do sistema agora, é o Moodle, né, que eu já tinha falado, ele tem o site, então você consegue utilizar o site no computador, ou o aplicativo no celular, tem as duas opções. As aulas, elas ficam gravadas e você consegue baixar para assistir no aplicativo, mesmo estando offline, tá? Mas fica no aplicativo, você não consegue baixar pro celular, é tipo o Netflix, o YouTube. As provas também, dá pra fazer tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu sempre fiz pelo computador porque eu morro de medo de travar pelo celular e dar ruim, então eu sempre tiro um tempo que eu consigo ficar na frente do computador e fazer. Mas se você estiver no trem e a prova já vai se encerrar e você precisa entregar, dá pra fazer pelo celular também, é tranquilo. O sistema, pra mim, nunca deu trabalho, gente, nunca deu trabalho. Mas tem muita gente que já relatou que o sistema trava, que a prova, vai fazer a prova, às vezes fica rodando lá, e aí encerra a prova, e aí perdeu aquela tentativa, porque não ficou salvo. Então, assim, algumas pessoas têm relatado alguns problemas com a plataforma, mas é a minoria. Eu nunca tive problema, nunca mesmo. É que tem, às vezes, muita gente deixa pra fazer quando tá perto de encerrar. Por exemplo, 11 horas da noite de terça-feira. Aí muita gente acessa ao mesmo tempo, a plataforma começa a cair. Ainda mais que na terça-feira, que é o dia que encerram alguma prova, né? Sempre toda terça vai encerrar alguma prova, é o dia das aulas também. Então é muito acesso simultâneo. E isso pode fazer com que a plataforma dê algum problema. Comigo nunca deu. O sistema pra mim sempre foi tranquilo, sempre muito rápido, pelo celular também. Eu acho o sistema muito intuitivo, não é difícil de mexer, é muito tranquilo de você encontrar as aulas lá, de assistir, de encontrar os materiais, de baixar os materiais. É muito tranquilo. A qualidade das aulas também eu acho muito legal. Normalmente eles ficam dentro de um estúdio, eu acho que da própria USP, tá? Teve 2 aulas que foram, tipo, até o pessoal brinca, o EAD do EAD, que não era a pessoa ali no estúdio, sabe? Ela tava, tipo, numa videochamada e passando pra gente a aula. Então, teve 2 aulas, eu acho que foram assim. 2 não, 3, né? Porque 2 do mesmo professor e uma outra. Por aí, tá? Foram umas 3 aulas assim, aí é bem chatinho, mas dá pra assistir tranquilo, tá? Sobre responder dúvidas, né? Uma coisa que a USP fala no site deles, que dá para o professor responder dúvidas, pode mandar no chat. Tem um chat mesmo, tem algumas pessoas que ficam lá tirando dúvidas, mas assim, o professor mesmo tirar dúvida é muito difícil, gente, porque é muita gente no chat, é muita coisa, e aí às vezes não dá. Os professores, eu acho os professores de ótima qualidade, assim, lógico que sempre vai ter um ou outro que você não vai gostar, que você não vai gostar tanto da didática, não vai com a cara, sei lá, mas, gente, assim, é um curso normal, né, é uma faculdade, é um curso superior, todo canto tem isso, a gente não gosta 100% de todas as pessoas, mas, no geral, eu acho os professores bem qualificados. Eu não tenho o que reclamar dos professores, achei bem legal a aula, os PDFs, alguns PDFs, igual eu falei, viajam, assim, um pouco, alguns PDFs não são tão bonitos, tão agradáveis, mas assim, gente, coisa normal de curso superior, nada que vai te atrapalhar, na minha visão, nada que vai te atrapalhar bruscamente de você conseguir fazer a pós, tá? Agora vamos falar do TCC, né, que é uma parte que normalmente assusta todo mundo e que até a gente, quando começou, já ficou assustado, falou, meu Deus, TCC, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque na verdade a gente começou o TCC agora, assim, tem 7 meses que eu tô fazendo o curso. Quando tinha 4 meses de curso, a gente já começou a ver conteúdos de TCC, porque eles liberam, gente, uma parte dentro da plataforma que é do TCC e que tem muito conteúdo de TCC, muito conteúdo explicando tudo, como eles querem, quantas páginas tem que ter. Já adianto, são 30 páginas no máximo, tá? O nosso TCC. Então, eles falam tudo, assim, como que vai funcionar. Com 4 meses de curso, eles já liberaram essa plataforma. E aí a gente tem que assistir. Depois de um tempo, eles liberam uma prova, os conteúdos que saíram no vídeo, pra ver se a gente sabe se a gente assistiu realmente os conteúdos do vídeo. Essa prova é importante, tá? É como se fosse a prova ali que a gente tem todo final de aula, tem que fazer. E aí é com conteúdos que caiu ali nos vídeos do TCC. Tá? E aí você faz essa provinha e entrega tudo certo. Depois eles liberam uma segunda etapa, que é o questionário. Foi a etapa que a gente preencheu e teve que entregar, acho que em dezembro. O questionário é para saber mais ou menos como que é o seu tema. Então, o que você pretende fazer ali no seu TCC. Não é a definição do tema, tá? Então, muita gente ficava, mas tem que definir meu tema com pouco tempo. Não, não é a definição. É só para entender mais ou menos a área que você quer ir para fazer essa separação do orientador, tá bom? Então, tem um questionário e o questionário também tem 21 dias para responder, ou é um
pouco mais, eu não lembro. Eu acho que é um pouco mais até de 21 dias, viu? Mas fica esse questionário aberto depois que a gente assiste os vídeos. E aí, esses vídeos são tudo pra guiar a gente, pra gente conseguir realmente ali definir mais ou menos um tema ou uma área pra chegar nessa parte do questionário. E aí, preencher o questionário, envia o questionário e acabou. E aí, a gente saiu de férias. Quando a gente voltar, vai ser designado pra gente um orientador. O orientador provavelmente vai ser designado ali em fevereiro, e aí até abril a gente tem que entregar pelo menos a primeira parte do TCC, tá? E aí tem todo o orientador. Eu não vou falar muito do TCC, gente, porque apesar de ter tido os vídeos e tudo, a gente sabe que é a prática que conta, né? Então não adianta eu trazer aqui só a teoria, como funciona, porque nem eu sei muito bem, até eu tô um pouco ainda perdida. Quando a gente tiver o TCC, essa primeira parte, quem sabe eu não consiga trazer um vídeo aqui, não vou prometer, porque, né, eu demorei 7 meses pra trazer esse, então não sei se eu vou conseguir. Mas se der, eu trago um vídeo explicando como foi essa primeira parte, trazendo essas atualizações, eu acho que vai ser melhor, tá? Mas é isso. Então vamos falar um pouquinho das férias. Dia 3 de dezembro foi a nossa última aula, a gente teve ali, e também teve a prova, ficou 21 dias lá liberado no sistema, e eu acho que essa última prova, inclusive, ficou até um pouco mais de 21 dias, porque por conta do... caiu bem no Natal, eu acho, a entrega dela. Então eles deixaram pra um dia depois, tá? E aí a gente teve a última aula e voltamos agora dia 21 de janeiro, tá? Então teve esse recesso, teve esse tempinho sem aula, sem prova, sem nada pra entregar. E agora, pra finalizar, eu vou falar a minha opinião. Eu tô gostando bastante do MBA, gente. Eu tô gostando. Eu acho assim... Eu sou formada em pedagogia, falei isso no outro vídeo, mas já ressaltando aqui, não é a minha área, o marketing não é. O que eu conheço um pouco de marketing digital. Então, na aula que a gente teve de marketing digital, muita coisa que tinha falado ali eu sabia, tá? Muita coisa eu conhecia, porque é uma área que eu conheço mesmo. Mas assim, o resto, tudo novo, tudo é novo pra mim. Assim, algumas coisas a gente já escutou em algum lugar ou outro, enfim. Mas a maioria das coisas são novas pra mim. Então, eu tô gostando bastante, eu acho a plataforma bem intuitiva, eu acho a comunicação deles muito legal, né? Tem essa parte do TCC que é uma parte, assim, ruim, vamos dizer, entre aspas, porque demandam da gente, né? Então, se trabalha, eu estudo, eu faço um outro curso, acaba demandando muito da gente, a gente sabe o tanto que o TCC demanda. Mas eu acho que só isso não seria um empecilho pra eu não fazer o MBA, ainda mais que eu consegui bolsa, gente, eu não tô pagando nada. Então, assim, eu gosto dos professores, eu gosto da maneira como é, tem muito networking, gente, é muito legal. A gente conhece muita gente, a gente conhece grupo de vagas, as pessoas indicam a gente pra vagas, sabe? Sempre mandam vagas que às vezes elas mesmas estão contratando. Então, tudo isso faz o curso valer a pena, tá? Pra mim, tá valendo muito a pena e tá sendo bem legal. Agora, falando um pouquinho da opinião das pessoas, já teve muito debate no grupo, gente, muito debate. Assim, muita gente acha que os conteúdos são bem rasos. Normalmente, pessoas que já são formadas ou pessoas que já estão na área, mesmo que não são formadas, mas que já estão na área de alguma maneira. Elas falam que acham o conteúdo raso, assim, um conteúdo bem iniciante. Pra mim, como eu falei, é tudo novo e foi uma coisa que era importante. Quando eu fui fazer, né, pesquisar após, eu queria que fosse algo iniciante mesmo, porque eu não sou da área, então eu precisaria, assim, como se estivesse explicando pra uma criança de 7 anos, pra mim seria tipo isso. E eu tô gostando, mas tem gente que acha que o conteúdo tá sendo muito raso, que eles já conhecem muita coisa, então teve isso. Não são a maioria das pessoas que fazem essa reclamação, tá? Na verdade, são a minoria. Muita gente trancou, e é normal, né? Tem todo o curso, muita gente foi desistindo. Na verdade, não é nem bem trancar, né? Você só... não tem como trancar. Você pode cancelar a sua vaga ali, se você estiver pagando, o que você pagou, perdeu, né? O máximo que eles te dão é o desconto quando você quiser voltar. Mas só, pelo que eu entendi, é isso que as pessoas estavam falando no grupo, tá bom? E é isso, assim, as pessoas têm achado isso, mas muita gente tem gostado também e tem falado que vai muito também da expectativa das pessoas. Tem gente que entrou no MBA em Marketing achando que ia ser, assim, curso de redes sociais, sabe? Tem gente que... Teve pessoas que, não, que eu já tenho um negócio, eu quero aprender a mexer nas redes sociais do meu negócio, vou fazer um MBA em marketing. Então também muito vai da expectativa das pessoas. Acho que as pessoas também têm uma visão um pouco errada do marketing, do que é o marketing, do que é a área em si. Vai um pouco ali muito pra essa área de publicidade, enfim, e acha que os conteúdos são rasos. No geral, muita gente gosta, muita gente fala que tá super valendo a pena, e gente que paga, tá? Não tô falando só de gente que conseguiu bolsa, gente que paga também. Mas também tem essas reclamações, tá? Então vai muito da sua expectativa, do que você tá esperando. Bom, gente, espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês sobre como está sendo aí, conseguir
Espero ter conseguido trazer uma atualização bem completa de como tá sendo, mas se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, né? Eu às vezes não respondo na hora, mas sempre que eu vejo eu tô respondendo, eu tô explicando, eu adoro fazer isso, adoro ajudar, pode me chamar também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, né, que eu deixo aqui. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!